Agora é hora de começarmos mais um módulo. É o nosso quinto módulo, cujo tema é regência. Já falamos das classes gramaticais, demos ênfase a pronome, falamos a concordância nominal, falamos a concordância verbal e agora é hora de nós definirmos o que é essa tal regência. Antes de fazermos a primeira questão, porque quando a gente pega um edital, muitas vezes a gente lê o tópico e já se esqueceu do que é isso. Vocês que são da área da saúde, ao contrário do pessoal que é da área jurídica, vocês não têm esse hábito frequente de fazer concurso como eles têm. Então, a regência, ela é definida como uma relação entre um termo da oração e o seu complemento. Porque, por exemplo, se eu falo assim, hoje amanheceu um lindo dia. Essa frase tem sentido. Mas às vezes eu falo assim, o prefeito da cidade solicitou. Eu não posso parar aí. Esse termo de oração, que é um verbo, precisa de um complemento. Ele solicitou o quê? Ou ele solicitou o quê de quem? Ou a quem? Por exemplo, eu digo assim, eu sou uma pessoa de sorte. Ponto. Tem sentido. Mas fala assim, eu ainda tenho medo. Eu não posso parar aí. A palavra medo precisa de um complemento. Medo de quê? Então, a relação entre esse termo, seja ele um verbo ou não, e o seu complemento, é o que se define como regência. E aí, na verdade, a gente tem uma coisa chamada regência nominal, que cai muito pouco em prova, e uma coisa chamada regência verbal. Então, o que é a regência nominal? Ela envolve o nome e o que a gramática chama de complemento nominal. Então, quando você fala de complemento nominal, é uma das funções sintáticas. No nosso módulo, de termos de oração, no nosso módulo de análise sintática, nós vamos trabalhar detalhadamente o que vem a ser isso aí. Mas, quando a gente fala de nome, a gente está falando de substantivo, porque o substantivo é a palavra que dá nome aos seres. A gente está falando de adjetivo, que é aquela palavra que nós já dissemos, que caracteriza o substantivo, e a gente está falando de advérbio. Então, a concordância nominal, ela é um acordo entre o substantivo e o adjetivo. E a regência nominal é entre um substantivo e o termo que o completa. Por exemplo, medo de fantasma. De fantasma é o complemento do substantivo medo. Então, por exemplo, o copo estava cheio de água. De água é o complemento nominal do adjetivo cheio. Ele agiu contrariamente a mim. A mim é o complemento nominal do advérbio contrariamente. Isso que é a questão da regência. Agora, em se tratando da chamada regência verbal, que cai com muito mais frequência, é uma relação entre o verbo e o complemento verbal. E aí, quando a gente fala de complemento verbal, é a primeira vez que eu vou falar isso aqui agora, mas não será a última. Complemento verbal não é o termo que completa o sentido da frase, não. Por exemplo, se eu disser assim, Mariana ficou. Aí você fala assim, ficou como? A Mariana ficou revoltada. A palavra revoltada, ela completou o sentido da frase. Mas revoltada não é o complemento do verbo. Revoltada é uma característica da Mariana. Então, revoltada completa sentido, mas não é complemento verbal. O complemento verbal é uma coisa que vocês aprenderam, quer dizer, se aprenderam, não sei, mas ouviram dizer, que se chama objeto direto ou uma coisa que se chama objeto indireto. O objeto direto, nós vamos falar depois, é aquele complemento verbal que não tem preposição. Por exemplo, a construtora vendeu as unidades do prédio. As unidades do prédio, completo vendeu,
e não tem preposição. O cliente precisou de um empréstimo. De um empréstimo, complementa o verbo precisou e tem a preposição de. Então, a regência nominal tem a ver com o que a gente chama de complemento nominal, que é o que nós vamos falar depois, e a regência verbal tem a ver com o que a gente chama de objeto direto e objeto indireto. Dito isso, olha a questão 1 na sua tela da banca RBO. Assinale a alternativa cuja regência nominal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então, sem que eu te explique nada, como a gente vem fazendo nos outros módulos, pause essa tela até você apostar numa das 5 alternativas. Só depois que você julgar uma delas é que você volta aqui comigo. Vai lá. Olha só. Na letra A, está dizendo assim: estou ansioso por assistir a um novo filme que será lançado amanhã nos cinemas. Se eu disse que regência nominal é a relação entre um nome e o seu complemento, esse complemento da regência nominal, ele é o complemento nominal. E ele sempre é preposicionado. Então, quando eu digo assim, sempre teve medo de fantasma. Então, quando eu coloco que ele sempre teve medo de fantasma, o termo preposicionado que eu tenho aqui é a expressão de fantasma, que começa com a preposição de. E ela está complementando a palavra medo. Ali na frase não tem. Mas como eu posso falar o medo, se essa palavra admite um artigo antes, nós já falamos que toda palavra que admite artigo é um substantivo. Então, esse termo preposicionado que completa o substantivo é o complemento nominal. E essa relação aqui é uma relação de regência nominal. Ok? Olha na tela de novo. Na letra A, o que nós temos é o adjetivo ansioso. E ele está complementado pela expressão por assistir ao novo filme. Ansioso por assistir ao novo filme. Então, quando eu digo assim, ficou nervoso com o resultado. Então, quando eu falo ficou nervoso com o resultado, eu não tenho ali um substantivo complementado, mas eu tenho esse termo aqui, ó, com o resultado, que é preposicionado e que está complementando a palavra nervoso. Um homem nervoso, nervoso é a característica desse homem. Então, a palavra que caracteriza, ela é um adjetivo. E isso, portanto, é um complemento nominal. Então, o que é? Repetindo, complemento nominal é o termo preposicionado que completa um substantivo ou que completa um adjetivo. Vejam a letra B de bola. A letra B de bola diz assim: não houve conciliação do marido com a mulher durante o processo judicial. Aí eu tenho o substantivo conciliação. Porque eu posso... Ué, professor, conciliação não é verbo? Não. A conciliação. O verbo é conciliar. Então, quando eu tenho a conciliação, esse termo está complementado. Conciliação do marido. Então, o do marido é o complemento nominal. Tá? E aí nós temos outra situação ilustrada. Por exemplo, agiu favoravelmente ao réu. Observem que agora o termo preposicionado é o termo ao réu. Não está escrito só o réu. Então, temos uma preposição. E esse termo preposicionado, ele está complementando a palavra favoravelmente, que não é um substantivo. E nem um adjetivo. O adjetivo seria favorável. Favoravelmente é de modo favorável. Então, a expressão que indica modo, ela é um advérbio.
E esse advérbio está sendo complementado por um complemento nominal. Então, o que é um complemento nominal? É um termo preposicionado que completa substantivo, adjetivo e advérbio. Isto aqui também é um caso de regência nominal e isto aqui também é um caso de regência nominal. Então, agora estou ilustrando com exemplos o que eu falei com vocês agora há pouco. Vai lá na tela. Na letra C, muitos políticos deveriam agir compativelmente às ideias que defendem. O termo as ideias que defendem está complementando o advérbio compativelmente. Então, é outro caso de regência nominal. A letra D, saiu desconfigurada aí, sempre ouvi dizer que devemos ter respeito e obediência com os mais velhos. Com os mais velhos, completa o substantivo obediência. Né? Obediência é um substantivo, a obediência. E na letra E, observe aí na tela, devido à aversão por insetos, meu tio sempre dedetiza a sua casa. Por insetos é o termo preposicionado, que está complementando o substantivo aversão. Então, o detalhe é o seguinte, essa questão, para mim, ela é uma questão que não é tão fácil. Primeiro, que não veio nada assinalado. E segundo, que mesmo que o cara saiba o que é regência, todas elas têm. Eu posso dizer, né, que a letra C, vai lá na tela, não é a resposta. Muitos políticos deveriam agir compativelmente com. Então, se você é compatível, se o seu sangue é compatível, ele é compatível com o sangue de outro alguém. Aliás, guarde uma coisa, a preposição que deve ser usada para complementar palavras que têm o co ou o com, tipo conversar com, colaborar com, cooperar com, compartilhar com, compativelmente com. Então, na tela, o problema da letra C é que tem uma regência nominal, mas a preposição foi usada indevidamente. A letra D de dado também está errada, porque a desobediência é a desobediência a alguém. Desobedecer é não prestar obediência a. Então, na tela, não é obediência com os mais velhos, é aos mais velhos. É regência nominal? É, mas é uma regência nominal cuja preposição está incorreta. Sobraram 3. Ansioso por assistir ao novo filme. Na letra B, conciliação do marido com a mulher. Na letra E, a aversão por insetos. E aí, eu fiquei na dúvida como uma série de candidatos devem ter ficado. Porque, de fato, quem está ansioso pode estar ansioso por alguma coisa. Eu fiquei muito ansioso pela viagem. Pela é a preposição por mais a. Por exemplo, na letra B, se existe uma conciliação, é uma conciliação, conciliação com. O marido conciliou com a mulher. E a conciliação de um com o outro. Para mim, a letra B está certa também. Vejam a letra E. Devido à aversão por inseto. Aqui, eu acho que também está. Você tem aversão por alguma coisa. E aí, é aquela história. A gente vai mandar de ouvido. Então, não acho que essa questão seja uma questão muito boa. A resposta dada pela banca foi a letra B de bola. Olha aí. Não houve conciliação do marido com a mulher. Tudo bem, já te expliquei que eu acho que realmente está certo. Tá? Agora, com relação à letra E, além do substantivo aversão poder ser, de fato, como eu falei, ter aversão por alguma coisa, poderia também ser aversão a algo. Ele tinha aversão a ela. Honestamente, se pode ser aversão por ou aversão a, não está errada a letra E. Né? E aí, eu estou ansioso em fazer algo, tem gramática que fala, como é a letra A, mas pode ser ansioso por.
Então, estou te dizendo, embora a banca tenha dado como resposta a letra B, e eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo aqui, eu poderia não ter colocado essa questão, mas eu coloquei porque serviu para eu definir com exemplos o que é regência nominal. Mas eu volto a dizer, vai lá na tela, ansioso por assistir ao filme, está certo. Pode conferir no dicionário, a regência de ansioso é ansioso por. Conciliação de alguém com alguém, também está certo. E ter aversão por alguma coisa, também está certo. Então, faça o seguinte, pode marcar a letra A, pode marcar a letra B e pode marcar a letra E. E escrevam, né, questão com problema, porque ela tem um problema. E se você quiser conferir, confira no dicionário que você vai achar. Olha a questão 2 agora. Assinale a alternativa cuja regência verbal está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Agora é a regência verbal. Faça uma pausa e veja com seu conhecimento prévio. Muito bem. A letra A diz assim, escolha um trabalho que goste e não terá que trabalhar nenhum dia de sua vida. De repente, para você, isso soa bem. Mas circule aí para mim o verbo goste. Letra B, gostaria de ir num lugar agitado para comemorar meu aniversário. Também pode ter soado bem para você. Circule aí o verbo ir. Letra C, muitas vezes prefiro utilizar dicionários do que pesquisar dúvidas em qualquer site da internet. Circulem, por exemplo, aí o verbo prefiro. Na letra D, devemos sempre nos lembrar que a vida é curta demais para não aproveitarmos. Circule aí, nos lembrar. Os programas de TV a que mais assisto são os de esporte. Circule aí, o assisto. Essa é uma questão típica de regência de bancas tradicionais. Se amanhã ou depois você for fazer uma prova de concurso feita pela banca Sebrasp, eles não vão cobrar regência desse jeito. Eles vão cobrar regência como a utilização genérica. Aí esses verbos que eu pedi que você marcasse são verbos, a maioria deles, específicos. Então, eu quero primeiro colocar para vocês que a regência verbal, que eu já te falei, que é o acordo entre um verbo e o seu complemento, ela é também chamada de transitividade verbal. Sabe aquele negócio? Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação? Transitividade ou regência é a mesma coisa. Ou ainda, você vai encontrar em algumas gramáticas, em alguns livros didáticos, o nome predicação verbal. Então, existe transitividade verbal, existe predicação verbal e existe regência verbal, que é tudo a mesma coisa. Então, quando você fala de regência verbal, você tem o chamado verbo transitivo direto, que é o verbo que precisa de complemento sem preposição. Esse complemento sem preposição, ele é chamado de objeto direto. Então, quando você fala que o apresentador iniciou a gincana. Quando você tem essa frase, o apresentador iniciou a gincana, o verbo iniciar foi complementado com a expressão a gincana. O vício que você tem, ou que colocaram na sua cabeça, te dizia que era para falar assim, quem inicia, inicia alguma coisa. O quê? E aí você já colocou na cabeça que o objeto direto pede o que. Aqui foi. Mas observem que aqui, ó, não está escrito da gincana, na gincana, pela gincana, com a gincana. Então, se não tem preposição, esse verbo é transitivo direto e esse complemento se chama
objeto direto. Por exemplo, o marido o marido chamou a esposa ao escritório. Quando eu falo que o marido chamou a esposa ao escritório, o verbo chamar foi complementado com a expressão a esposa. E você não fala chamou o quê. Então, a maioria das vezes o objeto direto é o quê? Mas ali é quem? Chamou quem? Quero que você veja que o a esposa tem só o artigo a. Não está escrito da esposa, na esposa, pela esposa. Logo, esse é um objeto direto e esse é um verbo transitivo direto. Acabou? Ainda não. O que acabou foi a primeira aula. No próximo bloco a gente retoma desse ponto. Estou te esperando. Até lá.